Salve pessoal, tudo certo? Tô aqui de volta. Hoje vou fazer um vídeo falando sobre os comparativos, né, as diferenças e semelhanças entre o Gol, meu antigo carro, e o Corsa, que é o carro que eu tô agora, certo? Vou tentar ser o mais objetivo para vocês. Só que primeiramente eu gostaria de deixar bem claro que essas são as minhas experiências, tá? Então, caso você tenha um Corsa ou um Gol, né? Pode ser que o teu Corsa ou o teu Gol seja diferente do Gol que eu tive e do Corsa que eu tenho agora. Então, cada experiência é pessoal e é isso aí, beleza? Bom, eu fiz uma lista aqui com alguns itens a serem comparados, né? Começando pela potência do carro. Assim, vou fazer o comparativo, né? Eu tive o Gol G2 por 8 anos, certo? Né? Desci várias vezes com ele pra praia e viajei também, andei na cidade, né? E assim, comparando com o Corsa, assim, por experiência minha, o Corsa é um carro com motor mais fraco, certo? Tem a ver também com a relação que o Gol, ele é um carro hatch, então ele é um carro mais leve, né? Certamente. O Corsa ele é sedã, então é um pouco mais pesado o chassi dele. Mesmo assim, eu senti uma diferença assim bem notável com relação à potência dos carros, certo? O Gol, ele respondia muito bem, ele tinha um torque muito bom, certo? Inclusive fiz um vídeo mostrando até o motor do Gol e tudo mais, né? Eu fiz um test drive com o Gol, mostrei pra vocês aí no canal. E, sinceramente, o Gol com certeza tinha um motor um pouco mais forte, tá? Isso assim, é muito claro pra mim, na minha experiência. O Corsa, ele tem um motor mais fraco. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso, eu achei que não teria tanta diferença assim, né? Eu viajei com o Corsa também, e vou te dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionado porque ele não responde muito bem, inclusive para ultrapassagens, para retomadas, para subida muito íngreme, o Corsa ele deixa a desejar. Então é um ponto negativo para o Corsa aí, que é a potência do motor, certo? Então fica aí assim, aí o meu comparativo entre as potências dos carros, tá? O Gol, ele tinha um torque muito legal, cara. Era muito bom mesmo o motor do Golzinho que eu tinha. E o Corsa, ele deixou a desejar nesse quesito. Não é um carro ruim, tá? Não tô dizendo que é o carro assim, nossa, mais fraco do mundo. Mas poderia sim ser melhor, tá? Enfim, essa é a minha opinião, tá? A minha experiência com o comparativo entre as potências dos carros, beleza? Vamos lá, o próximo tópico, eu coloquei aqui espaço interno e porta-malas. Pessoal, assim, o Gol, eu vou dizer assim, vamos primeiro o espaço interno. Espaço interno, como vocês podem ver aqui, o meu Corsa, né? Ele assim, ele é um pouquinho mais estreito que o Gol, tá? Isso é eu que tô sentindo, tá? Não tô dizendo que é uma realidade assim para todo mundo, mas eu senti que o Corsa ele é um pouquinho mais estreito que o Gol. Inclusive eu tô aqui no banco de trás, aqui eu tenho um espaço um pouco menor do que o Gol tem, sabe? Mesmo sendo um carro quatro portas, falando sobre largura do carro, o Corsa ele também perde um ponto, porque aqui o Gol ele costumava ser um pouco mais largo, sabe? Eu sentia que tinha um pouco mais de espaço interno dentro do Gol, certo? E o Corsa, infelizmente, na questão de largura, né? Espaço aqui de largura, o Gol era melhor, tá? Porém, falando em comprimento, né? O Corsa ele é um pouquinho melhor, sim, tá? Como eu disse, eu tenho 1,70 m, pra mim não tem problema nenhum isso, mas se você for mais alto, se for maior, com certeza você vai achar meio desconfortável andar com o Corsa para alguma viagem longa, né? Ou até mesmo se você for atrás, né? Aqui, se você for muito alto, vai incomodar sim o espaço interno em relação ao comprimento do carro, certo? Então é isso. Agora falando sobre o porta-mala, eu já mostrei o porta-mala do Corsa para vocês aqui. Falando sobre o porta-mala, com certeza, não tem nem o que dizer, né? O porta-mala do Corsa é bem maior do que o do Gol. Então, nesse quesito, o Corsa levou o ponto dessa vez, certo? Então, o Corsa ele tem um porta-mala bem melhor do que o do Gol, né? Que era pequenininho. Então, sobre espaço interno e porta-mala, é isso basicamente, né? O comparativo. Próximo tópico aqui é o conforto do carro, pessoal. Conforto, eu senti uma diferença enorme, tá? Eu tô falando do Gol que eu tive e do Corsa que eu tô tendo, tá? Não são todos os Corsas, não são todos os Gols, mas sim os que eu tive. O Corsa, ele é muito mais confortável do que o Gol.
O Gol, ele tinha alguns problemas, ele era meio desconfortável, assim, para dirigir. O volante dele era muito alto, né? Até porque eu sou meio baixinho, então para mim já não era legal ah, dirigir muito o Gol em relação ao conforto, tá? Inclusive, para quem vai do lado também não é muito confortável. A suspensão dele é um pouquinho mais dura. Questão geral de conforto também. O acabamento do Gol nas portas, ele era em plástico, tá? Plástico duro, e aqui não, aqui é tecido. E tudo isso tem a ver com conforto. O tecido do banco também, do Corsa, eu creio que é um pouquinho melhor, tá? Isso é experiência minha. Então, conforto, com certeza o Corsa. Nossa, o Corsa, assim, ele me surpreendeu muito em relação ao conforto. É um carro muito confortável, tá? Comparando com o Gol, beleza? Sobre conforto é isso. O Corsa leva o ponto dessa vez. Agora falando sobre dirigibilidade. O que eu quero dizer com isso? Comparando volante, câmbio e pedais na hora de dirigir o carro, certo? Vou passar aqui pro banco da frente para mostrar para vocês. Pessoal, tô aqui no banco da frente, certo? Falando sobre dirigibilidade, digamos assim, a facilidade de dirigir, enfim, né? Entendam como quiserem aí. Sobre o volante do Corsa, ele é bem melhor do que o do Gol. Ele assim, ele tem uma aderência melhor. O do Gol ele era assim, só meio descascadinho, assim, não era muito legal, ele era meio fino demais essa parte do Gol, certo? O volante, então, e também na hora de fazer, né, as conversões aí, né, tipo assim, na hora de fazer as conversões, o Gol eu sentia que ele tinha um pouquinho mais de dificuldade para fazer as curvas, né, e tal. Lembrando que nenhum dos carros são direção hidráulica, tá? Os dois, ambos são direção mecânica. Mesmo assim, eu senti uma melhora, digamos assim, sabe? A diferença, assim, ela é bem visível para mim. E o volante do Gol, do Gol é inferior, né, ao volante do Corsa. Tanto na pegada aqui, né, o conforto aqui, essas duas hastes que tem aqui, quanto nas conversões, né, na hora de você usar mesmo para fazer as conversões. Então, o volante do Corsa é melhor do que o do Gol. Falando sobre câmbio, assim, vou falar para vocês, né, que em todo esse tempo dirigindo o Gol e depois agora com o Corsa, eu senti uma diferença muito grande também, só que agora em relação ao Corsa ser pior do que o do Gol. Para engatar as marchas é um saco, principalmente a primeira marcha, sabe? Às vezes ele não engata a primeira marcha. Não sei dizer se é um problema assim só do meu carro ou se é em todos os Corsas, né, do ano 2001 que acontece isso. Às vezes ele não engata a primeira. Ó, agora engatou tranquilo. Mas às vezes eu tô no semáforo e daí eu quero engatar a primeira e ela não entra, não entra. Eu tenho que ficar tipo mexendo um pouquinho, de repente eu engato a segunda depois para poder engatar a primeira e ela entrar de verdade, tá? Então, o câmbio do Corsa deixou a desejar, não é confortável, é difícil de engatar um pouco as marchas. Com o tempo eu me acostumei, então agora eu peguei o jeito já, é tranquilo para mim. Ainda assim, às vezes, a primeira marcha ela não me responde bem. Já levei no mecânico, ele falou que a embreagem tá ok, tá tudo certinho, não tem nada de errado, mas é só questão de conforto mesmo na hora de você conseguir engatar a marcha que, assim, dessa vez o do Gol é melhor, tá? Vou falar pra vocês que o do Gol ele entrava certinho as marchas, ele não ficava engasgando, não ficava arranhando nada e era muito fácil engatar as marchas do Gol. Lembrando que o Gol, a ré dele é diferente, né? Aquela que você apertava para baixo e daí puxava para trás. E aqui não, aqui tem esse pequeno apetrecho aqui que a gente faz ele entrar na ré e ir para frente. Beleza? Então, câmbio, o do Corsa deixou a desejar um pouquinho, não é tão bom para trocar de marcha, sabe? É meio duro assim, ruim para engatar as marchas. E o do Gol é um pouco melhor do que o do Corsa. Esquisito, o Gol levou. Levou ponto. Beleza? Falando sobre pedais, gente. Pedais, o do Corsa é melhor, tá bom? Eu não sei se é uma coisa só do meu Gol ou de todos os Gols, mas o acelerador ele tinha uma sensibilidade muito estranha, porque se você acelerava um pouquinho, ele nem pegava a aceleração e daí você tinha que afundar um pouco mais. Quando você afundava um pouco mais, ele acelerava mais do que você gostaria. Então ele não tinha uma sensibilidade muito legal no acelerador e no freio também não. Falando sobre a embreagem do Corsa, melhor também, tá? Então, no geral, freio, embreagem e acelerador,
melhor o do Corsa do que o do Gol, eu achei, beleza? Então, sobre dirigibilidade é isso. Próximo tópico é o consumo, pessoal. Consumo de combustível. Vamos lá. Eu fiz os cálculos, né, tanto do Corsa quanto do Gol, e assim, o Corsa é mais econômico, né? Bom, isso seria meio óbvio, porque o Corsa ele tem uma potência menor, né? Ele é tipo menos potente que o Gol. Então o Corsa ele consome menos. O Corsa ele é bem mais econômico do que o Gol, tá? O Gol já era econômico, eu conseguia fazer, se eu não me engano, acho que 10 quilômetros com litro, tá? Não vou lembrar agora. E o Corsa eu já faço 11, às vezes 12. Se eu tô na estrada eu faço 14. Então, assim, o Corsa ele é mais econômico. Questão de consumo. Beleza, pessoal? Bom, e chegando no último tópico que eu marquei aqui, é a manutenção dos carros, tá? Questão de preços para manter, questão de dificuldade de peças, preço de peças, né? Falando sobre manutenção. Pessoal, tanto o Gol quanto o Corsa tem as peças baratas, tá? Os dois, eu acho que ficam empatados nessa questão. Por quê? Porque os dois são tranquilos de manutenção, não é caro, tá bom? Você vai querer de repente trocar uma correia dentada, ou trocar de vela e cabo, né? Ou disco de freio, trocar óleo, inclusive. Os dois, você vai gastar mais ou menos o mesmo valor, pelo menos na minha experiência com os meus carros, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Com manutenção é tranquilo de fazer, né? Fácil de arrumar peça, os dois, tanto o Gol quanto o Corsa. E basicamente é isso, tá? Desculpa pelo vídeo longo desse jeito aí. Mas enfim, se faltou algum tópico, alguma dúvida que vocês tenham aí, né? Que eu possa compartilhar e possa estar ajudando vocês aí com os carros de vocês aí, né? É só deixar nos comentários e a gente vai conversando. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo aí até aí. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, só quero responder uma dúvida aqui do nosso amigo Marcelo Henrique, que acompanhou os vídeos anteriores. Ele perguntou qual que era o meu projeto com o Corsa. Cara, respondendo a sua pergunta, assim, a princípio não tenho nenhum projeto com o Corsa assim, de se dizer, por exemplo, colocar uma roda esportiva, ou digamos, rebaixar o carro, ou colocar som, ou fazer uma pintura diferente. Não tenho nenhum projeto desse, tá? A princípio, tá? A princípio não tenho nenhum projeto assim. Bom, meu único projeto atualmente é realmente manter o carro o mais conservado possível, para que se eu for trocar de carro no futuro, ele não perca tanto valor, sabe? Eu quero poder passar para frente um carro bem cuidado, né? Se algum dia eu for trocar de carro, pegar um mais novo, de repente um mais potente, enfim, eu quero poder passar para frente esse carro aqui, sendo um carro confiável, tá? Quero então fazer a manutenção sempre dele e manter ele o mais conservado possível, certo? Então, esse é o meu projeto aí com o Corsa até o momento. Caso eu mude alguma coisa ou de repente crie algum novo projeto, eu vou postar aqui para vocês, beleza? Valeu, um abraço.